A autossabotagem é um problema que afeta indivíduos que têm medo de correr riscos e assumir novas responsabilidades. É o caso das famosas escapadas da dieta, por exemplo, ou a recusa de uma promoção na carreira por não se achar capaz de lidar com as pressões do novo cargo. Essas situações que ocorrem porque algumas pessoas sentem medo do sucesso, que traz consigo outras responsabilidades e pode gerar ansiedade. Mesa de debates. Oferecimento Unimed Juiz de Fora. Baixe o aplicativo. Seu plano em suas mãos. Olá, está no ar mais uma edição da Mesa de Debates aqui na TVE de Juiz de Fora. Eu sou José Roberto Abramo e nós estamos aqui todos os dias contando com a sua companhia e a sua atenção. Gente, hoje nós estamos aqui para falar de autossabotagem, com a doutora Neila Kessler, que é psicóloga do ramo na área do desenvolvimento humano. Desse lado aqui está a doutora. Ela vai responder algumas perguntas da curiosidade minha e estou aqui também com o meu amigo Wilson Cirilo, que inclusive é da área e que vai falar com mais propriedade, fazer perguntas mais próprias para a doutora. Doutora, pode se apresentar, pode falar tudo e depois começa falando de autossabotagem. Como é que começa a autossabotagem? Como é que ela seria sentida? Como é que as pessoas podem reconhecer, nas suas palavras, que elas estão se sabotando? Prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. A autossabotagem é um processo comum do ser humano. Acontece desde muito cedo. E é porque o ser humano ele precisa desenvolver algumas defesas para que possa lidar no mundo. Então, por exemplo, o medo é uma defesa psíquica necessária. Se a gente não tiver medo, a gente comete alguns problemas que a gente depois não pode mais resolver. Né? Então, nós temos o medo, nós temos, acompanhando o medo, a área da insegurança. Então, temos processos que, a princípio, parecem processos que não são bons, mas, sim, são bons e são úteis, dependendo de como são usados e em que fase da vida. Então, quando a gente fala de processo de autossabotagem, a gente precisa pensar que, em algum momento, isso não era sabotagem, isso era defesa psíquica. E aí, por exemplo, a criança ela põe o dedinho na tomada. E a mãe e o pai falam, não coloca o dedinho na tomada, dá choque. Enquanto ela não sente que deu choque, ela não desenvolve o medo. Então, esse medo ele é útil. Claro. A mãe também fala com a criança, cuidado ao atravessar a rua. E, às vezes, exagera, você vai ser atropelado. Então, gera um medo que também é funcional para uma criança. Só que, quando você vai desenvolvendo a sua área adulta, isso já não pode mais ser assim. Por quê? Porque aí a gente entende que existe uma tomada, mas que existe uma forma de utilizar. Certo. Que existe o risco, sim, de um atropelamento se você não estiver atento, mas que você tem todas as habilidades necessárias para identificar que aquilo é um perigo. Perfeito. Então, quando a gente pensa na idade adulta, a gente precisa se livrar de algumas defesas, porque senão a gente não cria o desenvolvimento. Certo. E aí a gente fala daquela história, né? Por que 20% somente das pessoas conseguem o seu potencial máximo para a execução das suas questões da vida, a questão profissional, a própria questão humana, o amor, enfim, 20% das pessoas conseguem seu ápice. E a gente então pensa, 80% das pessoas não conseguem. Porque elas têm algumas barreiras. Porque elas têm algumas barreiras. Eu quero fazer uma colocação aqui, que talvez o nosso espectador, eu vou falar em palavras assim mais simples. Por exemplo, você entra, nós estávamos até conversando lá fora, né? Nós três estávamos conversando lá fora, e eu falei assim, fulano é melhor do que eu sou feio demais, eu não sou feliz, ninguém me quer, eu não sou tão inteligente assim. Esses são alguns pensamentos e frases recorrentes que as pessoas que se sabotam têm. Mas, olha bem, em alguns momentos você chega no ambiente, você se situa. O medo de você estar fora da sintonia do ambiente, ele é razoavelmente bom, ele é protetivo. Né? Você não pode ser inconveniente, você não pode ser inadequado, até por uma questão de autoimagem. Né? Então, isso aí seria um medo razoável.
A outra questão é o realismo. Você está sendo realista. Que existe o pessimista e o realista. Para o pessimista, tudo vai dar errado. Para o realista, não. Aqui, agora, isso vai dar errado porque tudo indica, né? Agora, existe o além do medo protetivo, do realismo, existe o além, que é a sabotagem. A sabotagem seria aquela que você sempre está prevendo uma inadequação, sempre está prevendo uma conclusão cataclísmica ou catastrófica que você estava me explicando, né? Então, quer dizer, você já tem uma herança. É mais ou menos isso? Você tem aquilo ali no seu cérebro, trabalhando ali ocultamente? A gente vai sempre falar do processo de autossabotagem exatamente nesse ponto, da desregulação. Certo. Da disfunção. Da disfunção, sempre falar, vamos dizer, medo é bom, sim, medo demais, não. Não. Uma certa medida de envergonhamento é bom, sim. Sim, claro. Muita vergonha, senão não. Isso acaba sendo inconveniente. Exato. Excesso de coragem é bom? Não. Não. É bom que você seja corajoso na medida. Então, quando nós falarmos do processo de autossabotagem, a gente sempre vai estar pensando, existe um quê a mais que desorganiza o funcionamento, saiu da equidade, saiu do equilíbrio. E é por isso que, bom, quando a gente, então, identifica, porque o processo de autossabotagem, ele não é identificável pelo sujeito. Quando a pessoa está sofrendo processo de autossabotagem, ela justifica. É para ela que ele é realista. Para ela está ok. E quando a gente começa a falar sobre esse prisma do autoconhecimento, a pessoa tem uma defensiva. Ela diz assim, não, mas eu não fui a tal lugar porque realmente eu estava inadequada. Eu não estava capaz, não tinha capacidade. Na verdade, todo mundo à sua volta dizia que você tinha. E o que te faz pensar que não? É uma instrução sua, pessoal. Existe aí um conflito entre o que eu penso e acho de mim e o que as pessoas estão olhando e estão dizendo a respeito de mim. E aí a gente utiliza um instrumento que se chama janela de Johari, que ela... Janela de Johari. Exato, ela faz assim, bom, eu penso isso sobre mim, mas eu quero saber o que você pensa. O que você pensa? A partir da construção social dos meus pares ou não, eu começo a identificar que aquilo que eu penso sobre mim, na verdade, está muito diferente do que o que as pessoas estão dizendo. Esse é o primeiro passo para a gente começar a identificar que existe uma distorção. Está destoado. É interessante o que você está falando, porque a janela de Johari, ela trabalha primeiro com eu conheço. Sim. E o outro não conhece. Isso. O outro conhece e eu não conheço. Sim. E tem um ponto nela chamado o ponto cego. Que ninguém conhece. É um negócio, é bem interessante esse exercício. Mas eu queria só colocar uma coisa para você, que eu achei interessante você falar que desde a infância, algumas coisas que os pais, olha, você não coloca o dedo na tomada, porque é perigoso. Aí quando toma um choque, que o medo, mas é um medo salutar. Isso. Agora, por outro lado, tem algumas práticas também, não sei se você vai concordar comigo, é igualzinho assim, olha, se você quiser entrar numa musculação, você tem que praticar. Você vai lá, pega um peso, né? Então, a partir do momento que... mesma coisa. É porque a partir do momento que a pessoa, toda vez, ela tem uma vamos colocar como se fosse uma muleta, uma justificativa. Olha, eu não faço isso porque eu não consigo. Sim. Eu não faço isso porque eu não tenho condição. Então, na realidade, é o mesmo preparativo. Ela está com peso e fazendo. Só que aquilo ali, ela está potencializando e ela cria crenças. Sim. Aí que vem a questão que você complexos, né? falou interessante. A mesma maneira, assim, eu só estou pegando, porque você pegou o exemplo da criança. Eu vou perguntar para você sobre crenças na janela de Johari e a questão dos pais, porque se os pais começam a falar com a criança assim de 3 anos, você é burro, você é burro, você não dá. Então ela vai crescendo, tem 3, 4, 5, 6, 7, passa para a adolescência. Quando chega agora, explode a situação, porque é uma pessoa insegura, Sim. é uma pessoa cheia de medo, as crenças, aí vem essas questões. Então, eu gostaria de perguntar para a senhora o seguinte, senhora, como as pessoas, você pega uma pessoa, a gente pega uma pessoa que tem as crenças que limitam as suas atuações no campo pessoal e profissional. Eu queria saber o seguinte, qual que é a estratégia de reverter essa situação? Porque, na realidade, é o seguinte,
crença que limita é modelo mental. Sim. E esse modelo mental pode ser trabalhado. Só poderia se colocar algumas técnicas que poderia se usar, porque às vezes as pessoas estão nos vendo, é engraçado. Às vezes eu passo por uma situação que eu acho que eu sou totalmente incapaz. Aí você já pegou a janela de Joari. Olha, eu me vejo assim, mas meus amigos, não, rapaz, você é um cara competente, um cara... O que a gente pode fazer dentro das crenças para julgar essa pessoa para cima, por favor? Ótimo, ótima pergunta. O Augusto Cury fala de uma coisa muito interessante que é duvide, critique e determine. Duvide, critique e determine. DCD. Isso. Então, gravar DCD é fácil. Duvide, critique e determine. Bom, mas antes de duvidar, criticar e determinar, a gente precisa saber se é verdade ou não. Então, o processo precisa, sim, eu reconheço isso. Faz sentido. Autoconhecimento. Autoconhecimento. Mas será que todas as pessoas têm acesso a processos que podem, né, gerar autoconhecimento? Às vezes não. Às vezes não tem acesso ao profissional que vai ajudar. Então, como que a gente faz quando isso não é possível? Critique. Comece a abrir o ouvido para as pessoas que estão dizendo. É lógico que com uma certa crítica também, porque às vezes as pessoas também falam demais, né, e criticam muito. Então tem que ter uma medida de que, bom, deixa eu olhar a situação que existe a crítica do outro e qual o resultado que ela deu. Se as pessoas têm criticado e o seu resultado tem sido baixo, é um ponto de atenção. E se você escuta muito, eu te avisei, eu te disse que era assim. Se a gente escuta muito isso, significa que a gente também precisa prestar atenção. E aí o Cury entra bem. Eu estou criticando esse meu pensamento. Será que eu estou realmente inadequada? Deixa eu olhar as pessoas que estão ali para ver se existe uma inadequação de verdade. Então, eu observo já criticamente. Eu duvido da minha falta de perspectiva. Não, calma, peraí, não é bem assim, estou duvidando do meu pensamento. E determino agir de uma maneira diferente. Eu costumo dizer que para enfrentar o processo de autossabotagem é só você fazer ao contrário. Então, o autor Russi Jarchamini, ele elenca 10 sabotadores, ele nomeia. O pai de todos é o crítico. O crítico ele nunca está satisfeito consigo, então... Quer dizer, de 10 sabotadores, o mais sabotador é o crítico. Ele é como se fosse o dono da boiada. Ele é que vai fazer com que os comparsas possam ser ativados. Então, seria mais ou menos assim. O crítico ele tem que fazer uma crítica ruim. Então, eu me critico, nossa, não estou bem, eu acho que essa roupa não está adequada, eu acho que a minha voz não está saindo bem. Está aqui, ó, na minha mente. Aqui está saindo parecendo que está ok, mas aqui tem um inferno acontecendo. E depois eu olho, vejo o ambiente, digo, mas aqui também, essa iluminação não está própria, eu começo a dizer que o lugar também não, tudo aqui. E depois você me faz uma pergunta, eu digo, mas... que pergunta mais capciosa, eu não gostei disso. Foi maldosa, veja, foi maldoso. O sujeito não tem escolha, porque ele não está adequado consigo, o ambiente não está adequado e ninguém está adequado para ele. Esse é um sinal muito sério. Esse sabotador, o crítico, ele retira toda a energia boa. Por quê? Porque nunca está adequado, sempre poderia estar melhor. E ele vai ativar. Então, por exemplo, ele ativa o controlador, que é um parceirão. O controlador é assim. Tomando conta de você. Se não estiver do jeito que eu quero, não está bom. Então, sabe quando você começa a se meter em tudo e em falar, não, conserta aqui, refaz, ó, um sinal. As pessoas vão dizer, nossa, mas será que você não podia diminuir? Nada para você está bom? Isso é uma frase interessante. Então, você já pode perguntar, será que nada para mim está bom? É uma questão. Um outro que é muito comum, o vítima. O vítima é o mártir. Ele pode viver um dia maravilhoso e superar 1000 coisas. Normalmente, quem tem sabotador vítima é o funcionário melhor do planeta, porque ele vai pagar todo o preço de tudo que ninguém quer, porque ele precisa de ser mártir. E ao invés dele comemorar, ele chega em casa e diz assim,
todo mundo colocou tudo errado em cima de mim. Esse pessoal não tem consideração. Ele viveu, Nossa, tem tanta gente ele assim, né? superou e ele não consegue degustar a superação. Então, Então, o autor, né, o Sijá Chamini, ele foi muito feliz porque ele nomeia. Como que se chamaria um sabotador, que é aquele que você entra numa empresa e o dono da empresa, por exemplo, eu sou contratado, então eu cheguei na empresa, fui contratado para modificar uma determinada área. Aí como é que se chamaria um camarada que vira para você e fala assim, você vai mexer com isso aí? Rapaz, não adianta, cara, isso aí é assim, 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 assim. Tirou isso aí, você pode fazer, até te apoio, acho que você está super certo. Mas não vai dar, não adianta, aqui é assim, é sempre assim. Eu estou falando isso, inclusive, por causa dessa palavra aqui, complexo de vira-lata. E por causa de uma outra palavra também, que chama-se centro de gravidade. Né? O centro de gravidade, né, naturalmente que a doutora sabe, mas às vezes o centro de gravidade da gente, aquilo que nos deixa no prumo, não está em nós, está fora de nós. Eu acho que quando criança, a gente é muito influenciado pelos pais, né? Então, nosso centro de gravidade está no pai. A mãe e o pai são as janelas do mundo. Você falou de janela aí, as janelas do mundo, é onde nós nos vemos, né? E tal. Inclusive, tem até aquele negócio que quando você dá uma pancada, quando a criança dá uma cabeçada na parede, ela olha para você pensando que você que deu um tapa nela. Ela ainda está muito, né, dependendo de você. Depois ela vai ganhando vida própria e tal. Alguns nunca ganham. Bom, então eu estou querendo falar sobre isso. Como que se chamaria esse sabotador que sempre enseja o seu complexo de vira-lata? Porque aqui no Brasil nós temos um complexo de vira-lata. Aqui no Brasil nada vai dar certo, aqui a corrupção é a maior do mundo, aqui todo mundo vai ser comprado. Isso é o que nós... É claro que existe uma gama de motivos pelos quais nós podemos crer que em parte isso é verdade. Mas apenas acreditar nisso, que nós não temos centro de excelência, que nós não vamos conseguir fazer nada. Se eu fizer uma universidade aqui, ela vai ser muito pior do que qualquer outra universidade que fizer no mundo. Quer dizer, nós estamos sempre em baixa. Nunca nós temos excelência. E lá fora, nós somos discriminados porque somos latino-americanos, porque o brasileiro é trambiqueiro, porque o brasileiro tem isso, e implicam com a gente aí, com tudo, qualquer coisa que se faz aqui, implica-se, né? Quando muito nem olham para a gente. Eu queria saber como é que chama o boicotador, que é aquele que te atrapalha no trabalho, aquele que enseja o complexo de vira-lata, aquele que puxa o seu centro de gravidade sempre para ele. Como é que chama esse tipo de sabotador? Então, o processo de autossabotagem, ele tem uma delimitação que não é de quem olha, é de quem vive. Então, por exemplo, quando o sujeito hipervigia, ele vai sempre dizer, isso não vai dar certo porque, de verdade, tem tudo para dar errado. A hipervigilância, ele vigia além. E esse é o indivíduo? Ele faz assim, e ele vai representar para o outro uma negatividade o tempo inteiro. O outro assiste a negatividade, mas ele sente que tudo realmente vai dar errado. Então, essa pessoa que chegou na empresa lá e falou isso com eu, que sou o trabalhador novato lá, quem que é o sabotador aí? Sou eu, né? Porque eu acreditei nele. Os dois. Ele faz uma autossabotagem no processo de não crer em nada. Ele é uma pessoa extremamente negativa, porque ele viveu coisas e não conseguiu superação, então, para ele, o mundo virou isso. E também você, porque acreditou e não se olhou no seu centro. Então, ele me contaminou. Não existe isso. É você. Foi eu que respondi. Que vai responder com as crenças que estão definindo você. Então, o processo de autossabotagem, ele realmente é individual. Pode ser que alguma coisa que você me diga, eu esteja com um bom espírito, eu acho engraçado. Ou eu posso dizer, ele quer me humilhar. Então, depende de como eu vejo o mundo e qual é a minha crença central, de valor. Então, é um trabalho pessoal. Né? Uma coisa interessante que você falou, primeiro, é que essa pessoa talvez esteja sentindo-se ameaçada da zona do conforto. Sim. Esse é o primeiro ponto. Né? E depois tem um perfil comportamental dele na empresa que você também tem que analisar. O que a doutora Neila diz é o seguinte, 80% das pessoas no mundo, na realidade, elas não sabem o que querem, elas não objetivaram nada da sua vida. Tem uma percentual de 20% que sabe mais ou menos o que quer, aí uns 10%, e 5% objetivaram a vida. Essas pessoas, em média, ganham 20% a mais do que 95% da população. Quando você fala isso, você está falando do mundo todo? Sim. É porque a doutora
colocou uma coisa muito interessante que eu achei, o método do Augusto Cury, o CDC, na realidade, o que ele faz? Ele pega uma crença negativa, vou falar uma crença negativa. Eu não consigo falar em público. Sim. Aí vocês estão tentando falar comigo, eu estou tremendo aqui. Aí eu falei assim, você vai criticar? Eu falei assim, por que eu não consigo falar em público? Eu critiquei. Aí depois eu vou começar a duvidar, não é isso que você está falando? Isso. Aí eu começo a duvidar, eu já falei para jornal, eu já falei na frente da minha turma, já fiz tanta coisa, passei no vestibular, arranjei um emprego, aí eu me potencializo com as minhas realizações. Aí eu falei assim, não, a partir de agora eu vou fazer um curso de oratório, eu vou fazer, daqui a um mês eu vou estar falando em público. Determinou. Aí o que ele faz? É porque ele substitui uma crença que ele tem negativa, ele cria uma outra crença na cabeça dele. Agora eu posso. Sim. E a partir dessa primeira crença, se foi isso que a senhora estava explicando, o que acontece? Ele pega outro processo mental dele. Consegue mudar o foco. Vai mudando o foco, daqui a pouco ele vira um apresentador, ele vira um Abramo da vida, por exemplo. Né? Mas eu achei interessante da senhora colocar. Nossa, isso é muito bom de ouvir, isso é muito bom de ouvir. Não, mas a doutora tocou num ponto. Ela tocou num ponto que eu vi que a senhora mexe com a formação de líderes, não é isso? Sim. Agora, olha para você ver como é que é difícil. Você falou esse negócio da empresa, ela tocou num ponto central. Nem todo mundo tem acesso a profissionais realmente qualificados para trabalhar a questão da autorresponsabilização. É o que você falou aí. Isso aqui deu errado. Mas deu errado por quê? Deu errado porque fulano de tal não fez. Não, mas a culpa é do chefe. O chefe tinha que cobrar. Aí não deu errado porque o Abramo não fez, porque o João não fez, fulano de tal não fez. Aí você vai delegando, mas hora nenhuma você assume aquele negócio. Então, assim, tem teste para você assumir a autorresponsabilidade. Tem isso tudo. Agora eu vou perguntar para a senhora. Dentro desses perfis assim, de conhecimento, que é muito interessante, dentro do que está falando, por exemplo, eu tenho meu nível de autossabotagem alto, minhas crenças são muito negativas. Sim. A senhora já me mostrou como é que eu faço para amenizar o quadro. Primeiro que eu vou procurar alguém especializado. Sim. E ela vai mostrar que essa técnica CDC, ela é rápida, é fácil. Simples. E vai trabalhar minha autoestima. Sim. Agora, por exemplo, você está mexendo com formação de lista. Uma pessoa que esteja descarrilhada, você pega um executivo aí, que acontece muito, o cara produziu tudo, chega o diretor da empresa e diz, vou te mandar embora. Aí o cara entra em parafuso. Sim, aí fala assim, e aí, como é que a senhora faz para julgar para essa pessoa? Porque tem muitos testes que você pode fazer. Só para ele se reposicionar, porque acontece o seguinte, às vezes o ego dele era um super ego tão tranquilo que ele era o supra-sumo do supra-sumo. Sim. Só que aquele negócio dele foi passando, ele não foi percebendo, Sim. E o mundo é outro, ele não olhou fora do quadrado dele. Sim. Como é que a senhora faria esse trabalho com ele? Bom, primeiro a gente precisa entender, e isso é uma coisa bem interessante, nós estamos incluídos no mundo, nós não somos o centro. Sim. Certo? E o que define o que eu sou não é a circunstância. Se eu estou num bom emprego ou não, isso é neutro. Porque o que define é como eu me comporto diante disso. Então, quando a pessoa está muito desorganizada por um motivo real, né, ela, de repente, tinha tudo e agora parece não ter nada, a crença que ela está desenvolvendo é uma crença de desvalor. Eu não estou valendo nada. Para isso, a gente precisa começar a lembrar esse sujeito de quantas coisas que ele fez que realmente foram positivas e que mudaram o ambiente, a empresa. Essas coisas que esse sujeito fez, e nós fazemos algumas coisas boas, é que vão norteá-lo para dizer a ele, você é capaz. Não é a circunstância onde ele está envolvido, e a gente precisa, então, separar isso e fazer com que a pessoa entenda. A circunstância, a todo momento, pode mudar. Um emprego não te garante, um salário não garante, nem uma fortuna pode garantir. Então, isso são questões que estão fora do sujeito. Ele sendo alguém que procura ter um centramento adequado, uma crença em si, nas suas possibilidades, nas suas potencialidades adequada, é uma pessoa preparada para viver num mundo que é totalmente complexo, totalmente ambíguo, totalmente incerto. Nós estamos nessa fase. Então, não é bem o mundo, a gente sempre vai ponderar isso com a pessoa, é como ele vê essa circunstância. Uma circunstância ruim pode se tornar boa
basta que eu a veja como um desafio, exatamente. a ser superado. Aí vem aquela questão que a senhora bateu, que eu achei muito interessante, inteligente o raciocínio da senhora, quando você fala assim, se a pessoa não se conhece, e se ela não chama-se a responsabilidade dos seus desígnios, aí fica muito difícil. Muito difícil. Aí ela vai pôr a culpa em tudo. Aí a autoestima vai lá embaixo e a vida vai, como diz o ditado popular, ladeira abaixo, não é mais ou menos isso? Exatamente. Eu queria falar uma coisa assim mais para os nossos telespectadores. Até parece que eu posso dar algum tipo de conselho. Eu acho que não. Os conselheiros aqui são os dois aqui que são da área. Ela, psicóloga, ele, um debatedor que está nesse caminho e que já trabalha com gestão e tal. O que eu penso é o seguinte, eu vejo muitos vídeos de autoajuda. Tem autoajuda para tudo, espiritual, que sai do corpo, tudo tem autoajuda para tudo. Então eu acho que isso é um filão, né? Nós temos que tomar cuidado com isso aí. Na sua área, obviamente, também tem autoajuda. Tem alguns processos que as pessoas fazem imersão, aí já não é autoajuda, né? Ela se dispõe a ser ajudada por terceiros e ela acaba se ajudando. Agora, o que eu acho mais importante, e que é um tema que eu foco e tenho focado cada vez mais atualmente, é mostrar para as pessoas que a gente deve fazer crítica, inclusive autocrítica, né? A gente deve fazer crítica a políticos, a gente deve fazer crítica às administrações, a gente deve fazer crítica na empresa da gente, aos funcionários e tal, críticas que sejam responsáveis. Mas o que a gente não pode às vezes a gente sabota o outro, às vezes a gente sabota nós mesmos, e nós temos aqui, nesse nível de vivência que nós estamos na atualidade, até eu diria do mundo, mas principalmente no Brasil, um país terceiro mundo, nós temos um complexo que tudo vai dar errado, né? Nós temos o caos pela frente, né? Os filmes que passam nas TVs, nas grandes edições, são sempre cinema catástrofe. Lá no futuro a coisa vai ficar horrível, indecente. Eu tenho uma verdadeira raiva disso, eu não assisto nenhuma dessas coisas. O herói, antigamente, quando eu era garoto, o mocinho era lindo, maravilhoso, e o bandido era feio pra cacete. Hoje em dia, o mocinho já é meio mal. Porque, afinal de contas, né, ninguém é bom. Quer dizer, nós estamos partindo assim, para uma concepção de ser humano ruim. Eu acho que isso aí é uma sabotagem social. E ela parte das pequenas sabotagens, né? Aquilo que eu estava falando antes, você não está no primeiro mundo. Eu acho engraçado que o pessoal fala assim, não, lá na Alemanha é um espetáculo. Vai viver lá, você consegue viver lá? Porque lá você tem que ter objetivos. Lá você está concorrendo com gente séria, que faz as coisas na hora, né? Com uma administração que não tem muito esse negócio de discriminação. Quer dizer, são países diferentes. Então, eu queria que a doutora passasse alguns passos para que as pessoas, ao invés de ficar procurando fortuitamente essas autoajudas, que elas, assim, uma coisa didática mesmo, quais são os passos que as pessoas individualmente tomam para melhorar a si próprio, o seu ambiente de seus filhos, ambiente da sua empresa, ambiente da sua cidade, ou até do seu país. O que a gente podia fazer aí para ter uma sequência lúcida e não lúdica? Ok. Bom, tem um monte de coisa que a gente pode, mas vamos tentar fazer uma coisa baseada, por exemplo, no Daniel Goleman. Ele vai dizer que nós temos que primeiro ter o autoconhecimento, para desenvolver o autocontrole, para desenvolver a automotivação, e aí a gente vai desenvolver um modelo de empatia, e aí a gente vai ter uma condição social bacana. Isso também está muito teórico, agora eu vou desossar um pouco. Desossar, né? O Goleman, eu já li alguma coisa dele. Né? Ele vai falar da inteligência emocional, então a gente tem que... eu acho que o ideal é a gente falar assim, fazer a pergunta, quem eu sou? Eu gosto do quê e detesto o quê? Isso é muito importante. É uma primeira pergunta fácil de ser feita e não é fácil de ser respondida. E a qualquer momento na vida, não precisa ter 3 anos de idade, 15 anos, não. Vida. Pode ter a minha idade. Sim, qualquer Faz momento. Essa pergunta. Então, quem eu sou? Eu gosto de quê e detesto o quê? Se você gosta de determinadas coisas, o importante é se aproximar do que gosta e evitar, se possível, o que detesta. Aos poucos, ir substituindo o que detesta pelo que gosta. Normalmente, os processos de pouco desenvolvimento no ser humano estão atrelados à força. A pessoa fazer força
para superar todo o tempo. Se está fazendo muita força para superar, isso significa alguma coisa. O ser humano não foi feito para fazer força, ele foi feito para viver. Nós não temos que sobreviver. Não é esse o nosso lugar. Fica parecendo Nós até vamos que viver. mas é para viver. Sobrevivência é quando tem um perigo atrás, não é? A gente tem que se proteger na caverna, há um perigo iminente. Não, nós não estamos nessa era, nós queremos viver. A gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão, balé. Né? Então, e a arte. Então, somos seres que estamos para viver. É a primeira questão. E aí, se você sabe o que gosta e o que detesta, se aproximar um pouco mais do que gosta e abandonando um pouco o que detesta. Segunda coisa, o que você não gosta de fazer, mas sente vício em fazer, é um processo de autossabotagem, como que a gente vence isso? Porque isso é bem difícil, sim, mas não vai ser difícil se a gente se pronuncia. Então, por exemplo, eu tenho um sabotador de controlador, então eu quero toda hora colocar o seu papel no lugar, tomar conta disso. Esse é o meu impulso, que não me faz bem, porque nenhum impulso de sabotador gera prazer. Se não me faz bem, ao invés de eu consertar o papel, eu vou ficar com a minha mãozinha quieta e vou dizer, hoje não. Entendi. Então, passo a passo, até porque dizendo esse não. Ele gasta muita energia, né? Gasta muita energia de si e perturba muito o ambiente onde as pessoas estão. Ninguém suporta ter um controlador perto, porque ele é guloso, né? Então, todo o tempo está pegando a energia toda e está definindo como as pessoas devem se comportar. Então, a dica é sempre essa. Saiba quem você é, se não sabe, se pergunte. Depois, se monitore. Está fazendo coisa que não quer? Não faça. Dê 2 passos para trás. Terceiro, quando conseguir entender melhor quem é e quando conseguir se monitorar, quem vem depois? Eu vou começar a ter motivação. A partir da motivação, eu mudo o fluxo que está para baixo e começo a colocar ele para cima. E o CIJAT fala do QP, que é uma outra história que a gente fala em outro momento, mas que quanto mais coeficiente positivo eu tiver, melhor eu vou viver na vida. Então, tem que procurar estar perto de gente que eu gosto, fazer coisas que são bacanas para os outros. Não existe motivador melhor do que agraciar pessoas que precisam. Então, até no trabalho, né? Se você fez um serviço bom, entregou, a pessoa ficou muito satisfeita, ainda que ela tenha te pago. Mas a segunda remuneração que você tem é a pessoa gostar de você, vir te procurar novamente. Não é só aquela quantidade financeira. E para finalizar, gratidão é a palavra. Gratidão. Ser grato, estar grato, viver todo o tempo com esse lugar. Eu sou grata a você por estar aqui. Isso já abre várias portas entre nós, né? Eu agradeço pelas pessoas que estão trabalhando. Isso de uma maneira comum, simples. Eu posso reclamar ou posso agradecer. Eu prefiro agradecer. Mas a coisa interessante que você está falando é porque existe um livro chamado As Leis do Triunfo, do Napoleão Hill. Sim. O Napoleão Hill, ele colocou como os medos, eles levam as pessoas aos sabotadores. Sim. E aí o Crosby, o comediante americano, ele colocou uma situação na vida dele que falou assim, olha, eu não tenho o segredo do sucesso, mas o do fracasso eu tenho. O que é? Tentar agradar a todo mundo. Então, na verdade, é a questão da crítica, né? Agora, a colocação da senhora foi muito didática. E realmente, assim, agora você falou, né? A pessoa se conhecendo, ela tem que acreditar um pouquinho na capacidade de realização dele. Sim. Né? Ou dela, né? Porque o que acontece? A oportunidade existe para todo mundo aí. Esses dias eu estou falando a questão da persistência que a senhora colocou, e a questão da resiliência, que também falou, o cara cai, mas daqui a pouco ele levanta. O Disney tentou 309 bancos para ter financiamento para construir a Disneyland, e todo mundo achava que era loucura. Hoje a Disneyland... O que é a Disneyland? Né? O KFC, aquele Coronel Sanders, 1.049 restaurantes bateram a porta na cara dele. Hoje eles faturam 6 bilhões de dólares por ano. Quer dizer, se o cara não se conhece, se ele não tem objetivo na vida, ele não canaliza a coisa interna dele. O senhor falou uma coisa aí, eu vou me reportar uma coisa que aconteceu comigo no final de semana. Eu estive no Rio de Janeiro, eu participei de um seminário internacional com o Tony Robbins, tinha 13 mil pessoas. Ele falou uma coisa seguinte, você pensar coisas positivas.
associar pessoas positivas, francas, mas Sim, positivas. sim. Você não vai colocar uma pessoa invejosa para te dar um feedback, não tem jeito. É. Mas se conseguir assim, você vai criar uma energia interna, aí vem o que o coração falou, só não foi o seminário, mas ouviu. Aí vai criar uma situação de energia interna que vai te criar motivos para te fazer alguma coisa, inclusive mudar a sua vida. Então a colocação da senhora foi perfeita. Agora, só mais uma coisinha. Eu achei muito interessante assim, o que a senhora disse. A gente procurar pessoas que entendam o que falam, é igualzinho o Abramo falou. Se nós fôssemos discutir hoje a complexidade, porque o que é complexidade? Todo mundo tem alguma coisa difícil. Sim. Mas a complexidade também ele pode ficar uma coisa simples, ela pode ficar complexa a partir do modelo mental que a pessoa usa. Uma pessoa Sim. que tem autossabotagem, tudo para ela é complexo. Não vai Muito dar isso, mais vai dar isso mesmo. complexo. Sim. Então ela só se vê numa situação futura de derrota. Sim. Então fica muito difícil. É um jeito difícil de viver. E a experiência que a senhora passou para nós aí no sentido assim, de autoconheço, né? Aí eu só vou reforçar uma vez. Tem algum teste que a pessoa pode fazer para melhorar esse negócio e antecipar essa dor através ó, esse teste você o fez e o resultado é esse daqui. Você tem que trabalhar isso e isso. Porque aí não vem aquela questão, foi o Abramo que falou comigo, foi o João que falou comigo. Você não pode dizer, só dá uma diquinha rapidinho para a gente sobre isso. Sim. Existe o teste de autossabotagem, que é do autor, ele é online. Online? Sim, mas esse teste eu não aconselho fazer sem acompanhamento. Porque eu vou explicar. Ele vai, de fato, criar... São 28 páginas de relatório a respeito do sujeito, e ele vai dizer de todas as questões mais pesadas, né? E, às vezes, as pessoas não estão realmente preparadas para isso. Olha o medo da crítica aqui. Não, e de verdade, a gente não consegue entender, de uma maneira geral, como está esse sujeito. Ele pode estar numa vulnerabilidade emocional muito importante e cair. Exato. Isso é muito impróprio. Então, esse não é um teste para fazer sem acompanhamento. Mas existe um outro que ele é científico, ele vem do projeto do Martin Seligman, que é da psicologia positiva, e ele, sim, vai te falar das suas forças de assinatura. Então, quais são as forças que fazem com que você seja o melhor sujeito naquilo que você faz? Martin Seligman. Martin Seligman. Ele é um endereço que depois a gente pode deixar para o pessoal pegar, né? Então, tem o endereço eletrônico que você também faz online. Ele é um site internacional, mas pode escolher do lado ali a língua portuguesa, e aí você vai ver quais são as minhas forças de assinatura, como que eu me defino no mundo. É uma boa forma de você começar a mudar os pensamentos limitantes. Com certeza. Com o seu melhor, né? Com a sua melhor versão. Doutora, oi. Doutora, só está de parabéns porque ficou claro que essa questão de sabotadores, ela tem que ser tratada com pessoas que têm conhecimento no ramo, porque se a gente pega uma pessoa que não tem o devido respaldo teórico e prático, a gente pode fazer um desastre com a pessoa. Sim. É muito perigoso. Em vez de ajudar a atrapalhar. É um fato. E a senhora demonstrou uma grande competência e um grande conhecimento. Eu fiquei assim, muito feliz hoje. Parabéns aí pela escolha do tema. Obrigada. Tá, muito legal mesmo. Obrigado. Que bom. Gente, olha só. Infelizmente, a gente tem que terminar. Eu estou com uma opção de pergunta aqui, mas a gente não pode fazer. Né? Uma opção de coisa aqui que eu anotei aqui, mas não vai dar para falar. Então, eu queria deixar a mensagem do programa, né? Eu acho que tanto a doutora Neila quanto o Cirilo já deixaram bastante coisa aí, porque eles são da área. Eu falando como leigo, a sensação e a necessidade que eu tenho é que, primeiro, descobrir em mim mesmo como que eu me auto-saboto, porque eu tenho certeza que eu faço isso. E como que eu permito que outras pessoas me sabotem a partir dessa minha capacidade de me auto-sabotar. Eu acho que isso é muito importante. E convido as pessoas a tomar muito cuidado com a autoajuda, né?
Às vezes, a gente não se define só dentro de um programa de autoajuda ou apenas com uma palestra. A gente precisa de profissionais, seja na gestão, seja em outras formas, na psicologia. A gente precisa desses profissionais porque eles vão estar ali ao nosso lado dizendo aquilo que a gente às vezes não quer ouvir e precisa de ouvir. Então, a doutora tem uma página, que eu achei a página, se não me engano, no Facebook ou um blog, não me lembro. Eu tenho o site, que é neilakessler.com. Né? O site neilakessler.com. Vai lá, dá uma olhada. E as mídias todas estão com esse nome. As mídias. Neila Kessler. Kessler. K-E-S-S-L-E-R. Neila Kessler. Neila, né? Ou Neila? Neila Kessler. Eu falei errado, eu falei que ia falar errado. Desculpa. Mas então é isso, gente. Adorei estar aqui, aprendi muito, queria aprender mais. Eu já estava conversando com o Cirilo antes, ele já estava me explicando o tema, eu gostei da conversa, adorei conversar consigo, ficaria o resto da tarde, foi muito bacana, agradeço a presença, a entrevista de um e a colaboração do outro, e gostei muito de ter sua companhia aqui, espero que a gente vença uma série de coisas que nós todos precisamos de vencer, inclusive nas questões do dia a dia, nas questões pequenas do dia a dia, pode ser política, pode ser administração pública, qualquer coisa, que a gente consiga se sentir melhor e agente de modificação. A gente é capaz de ser agente de modificação. Sim. Certo? Independente se você não tem problema pessoal, mas você pode ajudar a resolver o problema de comunidade e parar de ter esse complexo de vira-lata que a gente tem aqui no Brasil. Né? Bom, eu quero te agradecer por você nos acompanhar até aqui e pedir para que você curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal ativando o sininho e que nós vamos estar sempre avisando para você quando tiver vídeos novos. Muito obrigado pela companhia e até o outro vídeo. Mesa de debates. Oferecimento Unimed Juiz de Fora. Baixe o aplicativo. Seu plano em suas mãos.